Olá, olá, direto do forno. Nós estamos aqui com os perus e os bacalhaus dentro do forno do Rio de Janeiro. Nesse tempinho entre Natal e Ano Novo, Não, na dizer verdade, aquele assim, já passou pela fase do forno, agora o meu já está no congelador, porque eu não aguento mais comer as restos, então a gente congela o resto é, não, até mas um assim, né, mês. a sensação térmica é de Tira forno mesmo. do Peru, né? Sim, sim, Assim, mas aí a gente já comeu, né? Já passou Natal, e aí eu tá. não aguento mais comer salpicão também, então a gente Agora, congela. daqui a pouco chega na sopa, fricassê e última etapa é sopa. Olha, a gente está aqui, além de te dar receita para usar o que sobrou da ceia de Natal, te falar, eu não te disse? Eu não te disse? Eu te disse, Isso eu né? não tenho, mas eu te É disse. aquele desenho da motinha, eu te disse, mas eu te disse, não foi? É isso aí. É assim, bicho, pau que nasce torto, né? Não Você tem. sabe cantar o resto da música. Bem-vindo ao Sincericídio Literário. Se você nunca esteve aqui, bem-vindo nesse finalzinho de ano. Nós estamos ainda na esperança de fechar os primeiros 10.000 inscritos esse ano. Será? Precisa de um milagre de Natal para ganhar 500 inscritos. É, eu sou a Moira Bianchi, autora de romance, comigo a Vânia Nunes, tradutora Copydesk. A gente vive no mundo dos livros, de vez em quando a gente põe a cabeça para fora para falar dessa maluquice que é esse casal, que assim, é inacreditável. A cada nova cagada que eles fazem, eu fico mais boquiaberta, assim, por incrível que pareça. Pessoas que tinham tudo Vida conseguem jogar ganha, né? tudo fora. Vida Vida ganha. é Olha, incrível. era sombra e água fresca. Menina, não, porque tem. Então, eles não são exclusivos nisso, né? Tem um monte de gente que faz. Essa menina da Noruega aí, ela tá indo pelo caminho do meu irmão. A gente está acompanhando isso, mas veja bem, é na encolha. Esse casal, Harry e Meghan, eles fazem em praça pública. Eles se desgraçam em praça pública. E aí, de novo, eu vou te falar que desgraçar é perder a graça. Eles mesmo se destroem. É. E isso ser feito em praça, eu acho incrível isso. Não é inédito, mas é incrível. Aqui no Sincericídio, a gente dá nossa opinião para tudo que é publicado, já é público, a gente comenta, dando a nossa opinião e pede a sua. Você vai ler isso aqui no nosso disclaimer, bem detalhadinho. Você vai encontrar também aqui vários links para falar com a gente fora daqui e comprar os nossos livros e os nossos produtos. A gente tem Manual do Bom Comportamento para Moças do século XIX, agora Um Jantar com Jane Austen, que é um livro comemorativo dos 250 anos da nossa amiga autora de Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Você vai encontrar os links das nossas lojinhas no Shopee para comprar livros e mimos, adesivos e quotes e essas coisinhas, marcadores. E os links para comprar camisas e canecas e eco bags no Brasil, na Collab 55. Se você está fora do Brasil, você pode encontrar no Spiral, tá tudo aqui embaixo. Dando todos esses avisos introdutórios, eu vou te pedir o seu hype e o seu like. E, de novo, se você não segue a gente, 4 minutos de introdução, eu acho que a gente merece que você se inscreva no canal. Olha, aconteceu assim, a gente já estava programando desde o início de dezembro de fazer uma retrospectiva nesse final de ano da nossa sócia aqui, que a gente chama de Duquesa da Salsicha, Duquesa Pinóquio, Sinhá. Sim, Sinhá que vem do vento levou o Sinhá, não vai gostar disso, né? É aquela pessoa toda poderosa que é a tal da Meghan Markle, que teve um ano incrível. Ela trabalhou para burro, né? A bichinha puxou a carroça esse ano, mas jogou tudo no brejo.
Incrível! Se você visse a lista do que a gente já tem para comentar mês a mês, você não acredita. Vai ser outra super live, igual aquela do clubinho de 4 horas. Porque foi um ano que ela trabalhou. Muita coisa. No entanto, o ano está acabando do jeitinho que a gente falou que ia acabar. Quando anunciaram uma super especialista em imagem, em relações públicas, que vinha de políticos de um determinado lado da esfera política americana, a gente na época especulou, olha, ela ainda tem contatos na política, blá, 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 blá. E a gente falou, eu me lembro perfeitamente, só não vou achar o vídeo, a gente dizendo o que essa moça tem na cabeça. Vai Se ela tem estragar o uma currículo. carreira, se ela tem uma carreira com políticos famosos, políticos que têm voto, que foram eleitos, que não são esses malucos que ficam gritando no microfone. Políticos, assim, ex-presidente, ex-primeira-dama, ex-secretário de Estado, ex. O que essa moça acha que vai acontecer com a carreira dela se enterrando nesse pântano? Não, eu tenho certeza que a gente falou isso. Se você lembra, fala aqui, eu me lembro. Isso é final de carreira. Isso assim, o sujeito que joga futebol na Itália e termina a carreira jogando na segunda divisão do Japão. Você sabe que você vai enterrar sua carreira, era melhor parar e ir tomar cerveja com os amigos do que fazer uma merda dessa. Exatamente o que aconteceu. Desde que essa moça entrou, mas foi tudo pro brejo. E tinha toda a chance, tá? Porque foi um ano de Netflix. Foi um ano de Jogos dos Veteranos. E saiu o vídeo do quadradinho de 8. Isso é imperdoável. Isso é igual aquela coisa que fez para a rainha. Isso vai perseguir essa Meghan Markle até o final dos dias. Ela vai ter 95 anos, a manchete vai ser Meghan Markle dá o último suspiro. A foto que vai ter vai ser ela fazendo quadradinho de 8 com uma barriga falsa, que dá para ver a barriga falsa quando ela abre as pernas. Não sei, Vânia. Não sei o que essa senhora esperava da vida. Se ela achava que ela era tão poderosa a ponto de limpar a imagem desses dois malucos. Ali foi uma queda de braço, né? Porque eu acredito até que essa relações públicas aí, ela é boa, ela é competente. Trabalhou com políticos e é um tipo de trabalho que é indicação oral, né? Você trabalha com uma pessoa e faz um bom trabalho, limpa a imagem de alguém, imediatamente já vem outro, contrata fulano ou contrata a empresa de fulana que ela é muito boa para limpar a barra. Então, assim, a moça acreditou no taco dela. E se eu fosse apostar entre as duas, eu também acreditaria na moça. Agora, o problema é a cliente em si. É uma cliente que ela tem por vocação estragar o trabalho das pessoas que trabalham para ela. Ela contrata bons profissionais para, no final, não deixá-los trabalhar. Porque tem que ser do jeito dela. A gente acabou de ver, gente, aí entre quarta e quinta-feira, a bosta que Sinhá fez, liberando aquele e-mail antes da hora. Um e-mail que era para ter sido liberado na quinta à noite, ela liberou na quarta, como se o Natal já tivesse passado. Muita gente até deixou no comentário, será que ela está na Austrália, ela está no Japão, ela está em algum lugar que o fuso horário está à frente, né? Não, é incompetência mesmo. É aquela coisa de fazer do jeito dela. E muitas pessoas na internet vieram falar que
essa cartinha era uma cartinha desespero. Era uma cartinha para tentar mostrar que a família passou unida, quando na verdade não passou. Ela passou num canto, Harry passou no outro, e as crianças passaram com os pais delas. Porque do Moira são atores mirins contratados. Então ela tá assim, sozinha. Vânia, olha, vou dizer assim, isso é um Porque erro ele já que a tá gente com outra, né? comete aqui. Ele não tá mais com a surfista, ele já tá com uma outra aí. Né? É assim, nós duas aqui, a gente é sede própria, Uhum. né? Time de duas só, né? A gente às vezes comete esse erro, especialmente eu na hora de programar vídeo, o vídeo sai antes da hora. Mas ela tem equipe. É. E, no entanto, dá umas cagadas dessa. É inexplicável. Não, perde tudo. Perde secretário particular, perde relações públicas, perde babá. Isso sem contar os outros empregados da casa que a gente nem fica sabendo. De repente, o faxineiro, o jardineiro, a empregada mesmo lá, a cozinheira. Porque alguém Que já aqui foi dito. acredita, alguém Já aqui foi dito. acredita que é ela que vai para a cozinha preparar aqueles quitutezinho todo? Essa mulher não sabe fazer Não, de nada. jeito nenhum. Ainda mais é só, na magreza que ela tá, aquela pessoa não come. Não come, Vânia. Pode provar, mas não come. Olha, a gente já ficou sabendo, né, quando veio aquela palhaçada de mudar o nome da empresa, a gente ficou sabendo que vários funcionários iam ser demitidos. Aí disse, não, é porque vai dar redundância. Mas se você só vai mudar o nome da empresa, que redundância vai ter? Você não está englobando outras pessoas, né? Uhum. E aí agora essa mulher sai, que na verdade já teve blind item do mês passado, eu acho, ou anterior, falando que ela estava já cantando para subir. A notícia é que essa mulher toda poderosa vai sair em janeiro. Quer dizer, já saiu. Já saiu. E aí a gente já viu também notícia dizendo que os funcionários da casa, que é uma rotatividade enorme, esse ano teve até procura por babá. Lembra disso? Um anúncio num site especializado para babá. É assim, Vânia, esse casal, eles se alimentam dessas especulações, sabe? Uhum. É uma coisa assim que eu preciso viver mais 150 anos para entender por que propaganda ruim é boa propaganda. Especialmente no caso de quem já é cagado assim. Porque a gente já ficou sabendo pelos detetives de internet que a casa não é deles. Uhum. A casa foi comprada por um oligarca russo que botou a casa no mercado. Então, aquela casa que o povo chama, que parece um Olive Garden, nunca foi deles. Talvez fosse por um leasing ou por um aluguel de algum tempo. Uhum. A gente já ficou sabendo pelos detetives de internet que eles moravam num hotel, tal do San Isidro, que é um hotel meio de chalés, assim, que na verdade são chalés separados. Já teve blind item dizendo que ele morava em São Francisco e que ele só ia a Montecito de vez em quando tinha business, né? Então, assim, são controvérsias, são maluquices. Me parece que a casa é a coisa que eu ponho fé, tá? Que eles não têm aquela casa. Por quê?
De vez em quando tem umas escorregadas com aquela cozinha. Que aí tem gente que diz, olha, essa cozinha, ou eles estão muito duros, ou essa cozinha é alugada, porque não teve reforma nenhuma. Desde que eles compraram e já era uma cozinha antiquada. Sabendo o quanto ela gastou na casa lá no cottage, lá, o Frogmore Cottage, que foi dado para eles morarem, e ela só aceitou morar se fizesse uma reforma de não sei quanto milhão, ela com certeza teria reformado a casa. E a cozinha, nas poucas vezes que aparece, está exatamente igual. E é a mesma cozinha aonde a tal da amiga Kelly, que é aquela do hospital infantil, que agora está grávida de novo, que foi a que mais apareceu no programa da Netflix. Essa mulher, de vez em quando, posta umas escorregadas. Aniversário do marido é nessa cozinha. Então, existe uma linha de raciocínio no Twitter, no X, de que essa casa, na verdade, é do marido da Kelly e ela empresta para filmagens. Uhum. Não seria difícil, né, Vânia? Porque a gente viu agora nesse final de ano que a Megan fica na aba da outra amiga, tal da Vitória, que é a amiga da livraria, que tem um império de produto de beleza, não sei o quê. Então, é uma coisa esquisita esse casal, né? E aí, quando diz que eles têm uma equipe, inclusive o cargo dessa mulher era CCO, Chief of Communications Officer. Isso é uma non-profit, não é? É uma ONG. Você tem CEO, CFO, CCO, né? Você tem o C-suite. Assim, me parece que é um pessoal, assim, deslumbrado. E eu custo acreditar que o cara que nasceu literalmente no berço de ouro do palácio seja um cara que se deslumbre com isso. Você acha que Harry é assim? Não, eu não acredito que ele seja deslumbrado. Eu acredito que quando ele foi para os Estados Unidos e que ele viu a diferença de vida que ele teria. Então, ele quer manter o mesmo padrão. Tanto que há pouco tempo também está rolando aí toda essa briga, se ele, mais uma vez, se ele volta ou não para a Inglaterra, se papai vai aceitar, se o irmão vai aceitar, ou qualquer coisa assim, quando que estão dizendo, como você diz, os detetives da internet estão dizendo, que o objetivo do Harry ao voltar é fazer um reinado paralelo. Então, para fazer um reinado paralelo, significa ter as mesmas coisas que o irmão, porque ele fica em competição com o William o tempo todo. Né? E morando lá do outro lado do oceano, ele tem que mostrar que o padrão de vida dele não desceu. Mesmo que o irmão saiba que quem banca boa parte daquilo é o dinheiro do papai, mas ele vai falar assim: não, mas é um direito meu, porque eu faço parte do conselho, porque eu sou príncipe, porque eu sou duque, porque eu estou na linha de sucessão e porque o mundo me deve, né? É isso que ele fala. Mas, na verdade, quem está bancando é o pai. É aquela mesma monarquia que ele despreza, que ele fala mal, que ele diz que é uma prisão, que ele deu graças a Deus quando ele saiu. Então, ele tem que ficar mantendo esse monte de empregados para mostrar que ele ainda vive num castelo e que ele está muito bem, obrigada. Só que ele, como patrão, é péssimo, né? Então, ele não sabe, eu diria, dar ordem, mas não é exatamente esse termo, porque dar ordem eles dão.
mas eles não sabem fazer o approach, né, com a aproximação, um trabalho em equipe de verdade. Que aí você contrata um baita profissional, você diz, olha, eu quero isso assim, assim, assim. Como você vai fazer é competência sua. Eu quero o negócio pronto, beleza? Vamos combinar salário, vale, não vale, pronto, acabou. Mas não, a pessoa quer fazer e ela quer desfazer para fazer do jeito dela, porque o jeito dela é melhor e mais rápido. O problema de Sinhá é que ela quer tudo a toque de caixa. Menina. O que as pessoas levaram 10 anos para conseguir, ela quer em 10 dias. Com a mesma segurança, com a mesma competência. E não é assim que a banda toca. Então, de novo, É um está desastre. perdendo mais um profissional. É um desastre. Né? Você vê, eu não estou aqui, você sabe que eu tenho ranço, mas é um desastre para a imagem. Você vê que ela está terminando o ano pior do que ela começou. Não tem ninguém, Vânia, que goste dessa mulher. Bom, tem, né? Ninguém de bom senso Pior que tem. Pior que tem que veja. goste, quem defenda. Tem uma coisa aqui, ó, impressionante que alguém achou na internet. Eu vi agora, até abrir, para dizer que tem maluco. Tem Sim. maluco já dizendo que essa foto de Invisible Boy, ele já mostra que ele toca piano melhor do que Charlotte. Eu fui ver o vídeo. Eu entrei aí nesse perfil aí e vi o vídeo. Ele está cantando, se eu não me engano, acho que é Brilha, Brilha, Estrelinha, eu acho. E, assim, tim, 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 tim. Ele não está tocando com todos os dedos, óbvio. Porque aí ele tinha o quê? 3 anos? Acho que tinha até menos, é um bebê Entendeu? isso. Pianinho de criança. Então, assim, eu acho que quase toda criança. Eu lembro que, se eu não me engano, eu ganhei. Se não fui eu que ganhei, foi minha irmã caçula. Mas eu lembro que rolou na minha casa um desses pianinhos pequenininho. Entendeu? Eu lembro de ter na minha casa para tocar. Se era meu ou da irmã, eu não sei. Então, assim, praticamente qualquer criança vai ganhar um pianinho, ou vai ganhar uma bateria, ou vai ganhar, sei lá, um instrumento aí, alguma coisinha, para, sei lá, talvez instintivamente seja o desejo dos pais para descobrir se a criança tem realmente um bom ouvido, um tino musical, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser um grande musicista. Uhum. Ela vai brincar naquela idade. Pronto, acabou. Morreu. Claro, tá palhaçada. Então, esse tipo de coisa que você vê que vai destruindo a imagem mais ainda. Porque qualquer pessoa de bom senso, até que simpatize com eles depois de tudo que eles fizeram, vai ver isso e vai dizer assim: nossa, os seguidores dessa pessoa são malucos. Isso não faz nenhum sentido, é uma bobeira. Você vê que aquele vídeo tão lindo, aquele vídeo incomodou muito. E aí já teve gente falando que o que deve ter incomodado foi aquele monte de gente falando que Diana ia ter orgulho de você. Que isso deixou eles enlouquecidos. Porque Diana é propriedade privada do Harry, né? É mãe Propriedade só privada. dele. É. Então, Inclusive, sobre isso, tem um videozinho também que está rolando no X, que pegaram de trás, alguém do outro lado estava filmando, nesse momento que uma senhora falou para George, sua avó, Diana, teria muito orgulho de você. E a Charlotte, que estava do lado, deu uma batidinha de costa, assim, nas costas dele, né? Até quando, a primeira vez que eu vi muito rápido, eu achei que, tipo, ela tinha alisado as costas dele, mas não, ela deu, tipo, uma batidinha. Para mim, então, soou como, tá vendo?
Papai e mamãe falaram que alguém ia dizer, entendeu? Tipo assim, tá lembrando? Pra que soou como isso, entendeu? Porque todo mundo continua falando que essas crianças deram um show de educação. Um show, tá? Se não são os pais que estão criando, parabéns para babá. É, Parabéns. aquela babá que tem pós-graduação, né? Pós-doutorado, fala não sei quantas línguas e sabe nadar e sabe fazer respiração boca a boca, CPR, e sabe fazer não sei o quê, que foi exatamente a exigência de Meghan para arrumar uma babá. Ela queria uma babá nos moldes das babás inglesas, que tem escola de babá na Inglaterra, né? Então, são pessoas que têm cultura para passar para o filho dos outros, né? Não pode ser uma babá que só vai falar abobrinha, vai falar do BBB e vai falar da novela que está passando, não. Ela tem que ter cultura, ela tem que saber, já tem que ter lido os clássicos, ela tem que passar isso para as crianças, porque a gente sabe que, em muitos casos, quem cria as crianças é a babá. Os pais só vão lá dar beijinho de boa noite, ou então, quando tem um evento, a babá arruma para se comportar do lado dos pais. Não estou dizendo que é isso que acontece com eles, mas a gente sabe que muitos endinheirados fazem isso. Então, seja quem estiver criando os gales pequenininhos, parabéns. Merece o salário que ganha. Ou então merece um aumento. Agora, por falar de Diana, tá rolando uma história. Na verdade, a gente já imaginava que isso ia acontecer. Isso é assim uma daquelas ameaças que a gente sabe que vai rolar, né? Que é esse sujeito chamado Rob Shutter. Hum, Ele é tipo um Léo Dias. hum, Assim, existem Léo Dias pelo mundo, né? Ele diz no Substack dele que Harry e Meghan estão seguindo em frente com um filme sobre Diana. Então não é uma minissérie, é um filme. Estão se encontrando com roteiristas, agentes, produtores, contando a história e falando de elenco. E aí tem um trechinho que diz assim: a história de Diana, contada nos seus próprios termos, sob o olhar atento de Meghan. A maioria das pessoas aprende com seus erros, menos esse casal. O casal real, Meghan e Harry, que reside na Califórnia, estão desenvolvendo ativamente um longa-metragem sobre a princesa Diana. Meghan, de forma discreta, porém decisiva, se posiciona para assumir a direção do filme sobre Diana. A fonte próxima acrescenta que, enquanto o público observa os projetos passados de Meghan e Harry desaparecerem discretamente, a verdadeira demonstração de poder acontece nos bastidores. A história de Diana, contada nos termos deles, sob o olhar atento de Meghan, que não conheceu Diana, e do filho, que já falou em entrevistas que quase não se lembra da mãe. uhum. Olha, Vânia, 2026 vai ser outra derrocada. Assim, não, não dá para ter esperança. Meu Deus, um filme. É um Porque se fosse filme. um documentário, uma minissérie com entrevista, uma coisa assim, que nem eles fizeram na Netflix, né? Que a pessoa fica sentada no sofazinho falando o que acha. Uhum. Eu até esperaria, né? Porque a gente sabe que a Netflix está ansiosa para ter esse programa sobre Diana, porque Diana ainda dá Ibope.
Talvez esteja perdendo um pouquinho a força, porque a nova geração não conhece, nunca foi apresentada a ela, já nasceu depois que ela morreu, então, né, não tem nenhuma importância, mas ainda restam muitas pessoas que conviveram, que acompanharam, né, que eram fãs dela, que choraram no enterro dela e tudo mais. Então, esse povo, sim, carrega uma boa parcela dos novatos. Mas você fazer um filme, né, que tem todo uma coisa tipo The Crown, vamos dizer assim, a gente já falou muito sobre isso, né, que quando The Crown surgiu, em nenhum momento eles botaram no início de cada episódio que aquilo era um trabalho de ficção. Então, ficou parecendo que, de alguma maneira, os roteiristas da série tiveram acesso aos diários, né, ou a cartas, ou a conversas em mesa branca com pessoas que já morreram. Parece que tem, né, assim, fundo de verdade. Exatamente, e é isso que vai acontecer, assim como a gente já falou sobre o negócio de Cleópatra, como o negócio de tantos outros documentários que passam lá, que agora vão ser a fonte de pesquisa para as futuras gerações, como se fosse verdade. Esse filme aí vai cair na mesma esparrela. Porque, primeiro, quando a mãe morreu, ele tinha 12 anos. Então, é natural que você vá perdendo detalhes da pessoa e você esquece o lado negativo e só lembra do lado positivo. Como criança, a perda da mãe foi um trauma que a gente vê claramente que até hoje ele não ultrapassou, né? Por tudo que aconteceu, todo o escândalo que veio, depois a forma que ela morreu, o disse-me-disse, foi acidente ou foi morte encomendada? Todo aquele tempo que ele passou nos palácios, sendo ignorado, não fazendo terapia quando devia ter começado desde aquela época. Essa é toda a cicatriz que ele está carregando. Esse vai ser o peso que ele vai botar no filme. Então, primeiro vai ser um filme de uma mulher absolutamente perfeita e glamourosa. A Diana deles não vai ter defeito. Vai ser aquela mulher que só pensa em fazer o bem, que antecipa tudo assim para agradar todo mundo e que é constantemente humilhada pela família real e pelo marido. Porque ela vai incorporar a vitimização de Sinhá. Isso, então, inclusive já tem muita notícia de jornal aí saindo, lembrando de como Diana fazia de tudo para ofuscar Charles quando eles se separaram. É exatamente o que o filho faz agora com o pai e o irmão, né? Exatamente. Principalmente Mas não aprendeu nada. Vai ter um viés de vitimismo, né? Vai ter um viés do tipo, se aparecer alguma coisa do tipo, eles reclamando, olha o que ela está fazendo, ela está tentando nos ofuscar. Não, imagina, esse é o brilho dela natural. E a gente já falou aqui várias vezes, e ultimamente tem aparecido mais e mais comentários de vocês. Tem gente até que fala assim: teve uma do último que eu achei maravilhoso. Ela falou assim: eu nunca gostei de Camila. Não acho que ela merece estar onde está, mas também achava a Dayana uma chata. Se fazendo de vítima. E é exatamente isso, porque naquela época, sem internet, a gente só tinha acesso ao que saía nos jornais e nas revistas. E teve toda aquela comoção nacional, ou internacional, melhor dizendo, de que ela sempre foi a vítima de toda aquela situação. E que, por um certo tempo, eu acredito que foi.
Era uma menina extremamente ingênua, era uma menina que não tinha muita cultura, desculpa aí, tá? Quem é muito fãzoco da Diana, mas Diana, ela vivia no mundo dos sonhos, ela realmente acreditou que ia casar com um príncipe encantado. E ela praticamente descobriu que ele tinha uma outra, sempre, há poucos dias de casar. E quando ela pensou em não casar mais, todo um sistema foi contra ela, especialmente dentro da casa dela. Eu fiquei até sabendo, apareceu para mim um vídeo dizendo que Diana não queria usar a coroa, a tiara Spencer. Ela queria usar uma outra tiara pertencente aos Spencer, que é muito mais antiga. E a avó dela vetou. Então, assim, ela teve muito pouca escolha no casamento dela, tá? Eu acho que até aquele vestido de princesa, conto de fada, ela foi, como se diz, convencida de que o papel dela como futura rainha, se casando com o príncipe de Gales, merecia um vestido daquele jeito. E ela, como uma menina, vamos botar ainda menina, né? 19 anos, mas tudo bem, ingênua, ela foi convencida facilmente, porque a Kate também ia se casar com o futuro príncipe de Gales, e o casamento dela, o vestido dela, não foi do tipo bolo de noiva, né? Cheio de Eu babado, acho, cheio de eu acho graça. que eu acho que a Kate ela aproveita da história de Diana. Não tira proveito. Ela perdi a palavra, assim, ela é beneficiada. Por quê? Os erros de Diana Sim, servem para que ela fuja, porque são armadilhas. sim. Armadilhas de quem casa com o herdeiro, né, dessa família. Então, eu acho que. Não, sem sombra de dúvida, né? Uma pessoa inteligente, ela não espera cometer os mesmos erros, ela aprende com os erros dos outros, né? Então, eu acredito sim que durante um bom tempo a Diana, dentro da sua ingenuidade, sem conhecer a máquina da nobreza mesmo, da monarquia, ela foi engolida, foi totalmente usada. Mas chegou uma hora que a ficha caiu. Tanto que ela passou a se utilizar dos repórteres, dos paparazzi e tudo mais, em benefício próprio. Só que aí ela também foi engolida pelo próprio plano dela, porque ela ficou tão famosa que ela não tinha paz, ela era perseguida absolutamente em todos os lugares. Exato, exato. Então, assim, eu acho que esse filme deles, claro, sempre é tendencioso. O produtor e o diretor, eles dão o viés que eles acham que aquele personagem deveria ter, para tentar te convencer a pensar como eles. Uhum. E o que o Harry quer, principalmente, através de Meghan ou vice-versa, é arrebanhar mais pessoas que não conheceram a Diana para também acreditar nesse vitimismo e fazer essa correlação. Se a mãe dele sofreu isso, coitado dele também está sofrendo. Olha como esse pai e esse irmão dele são malvados. É isso que vai acontecer. Aí Assim, eu já vou logo dizer, só vou ver esse filme se for para o streaming, tá? Não vou gastar meu dinheiro para ir no cinema ver esse filme. imagina, de jeito nenhum. De Mas jeito vou nenhum. querer ver para Se ela cachorro. dirigir, se ela dirigir, vai ser assim, né? Filme B, filme C, né? Olha, existe um blind item de ontem dizendo assim: existe uma disputa em curso no exterior, onde uma força policial está sendo proibida de emitir o que é essencialmente
um mandado de prisão contra o membro da família real em desgraça. Então, o blind item, o anti-lawyer está nos Estados Unidos. Então, uma força policial no exterior, pode ser Inglaterra, pode ser Noruega, eu pensei logo na Espanha. Eu pensei na Noruega, por causa daquele garoto lá que vive aprontando, né? E da menina também. Mas a especulação aqui é que é Andrew, claro, e Harry. Porque o casal também está sendo citado nos relatórios de Jefinho, né? Isso já está lá no nosso X. Casal beleza pura. Os nomes. Exato. É assim, eu acho que a gente pode terminar o ano com uma esperança de que haverá justiça nesse mundo, de que eles vão sofrer o que eles merecem, né? E aí, Vânia, aconteceu que apareceu ontem, ressurgiu uma história, que é uma história que a gente já fala aqui há muito tempo. Acredito que está nas nossas teorias escandalosas, que é uma playlist que a gente fez com essas notícias de detetives de internet, que a gente vai tentando entender o que aconteceu para essa mulher conseguir casar na família real. Não Muda que ela muda a foto para ninguém confundir que estamos falando mal de Kate Maravilha, pelo amor de Deus. Não. Assim, para a gente, como Meghan conseguiu se casar com alguém da família real? Pareceu assim até fácil, sabe? Que ela conseguisse. Eu vou mudar a imagem, que eu estava procurando uma imagem aqui. Para que ela conseguisse entrar nessa família. A gente já falou aqui várias vezes que namorar e sair, pegar, todo mundo pega, eles não são diferentes de ninguém, sabe? Mas como que ela conseguiu casar, né? E aí está aparecendo uma discussão que agora está tomando um rumo bom, assim, um rumo alto, né? Bastante barulho, e que tem a ver, não vou dizer que tem a ver, que mostra o padrão, tá? Se você conhece as teorias escandalosas, você vai entender o que a gente está falando. Essa situação aqui foi, Meghan fez, em algum momento da vida dela, ela participou dessa campanha de visitar as tropas do Exército das Forças Armadas Americanas que estavam trabalhando no exterior, né? E essa essa sequência dela aqui, é uma sequência muito conhecida porque ela dá muito show nessa coisa. Primeiro que ninguém quer ficar perto dela no palco, e tem umas fotos famosas dela fazendo selfie com o pessoal na plateia, e não sei o que ela, assim, meio que dane-se você que está aqui trabalhando fora, longe de casa, longe da família, eu vou fazer meu post no Instagram. E aí, Vânia, apareceu hoje uma coisa dizendo que ela conseguiu ter um caso com um coronel desse esforço, o chefe que estava levando essa delegação pelos, sei lá, pelos quartéis que estavam no exterior. Aquele que está no palco ali na frente falando, aquele careca. Eu pensei, tá com outro uma roupa careca, né? camuflada. Porque ela não pegava aquele careca no Suits? Isso, aquele personagem feio, chato pra caramba, que vivia batendo boca com Harvey.
Então, essa reportagem aqui é de 2024, tá vendo? Muito recente. Esse cara veio a público dizer, não, isso é tudo mentira, mas ele contou na época que ele pegou ela várias vezes durante essa viagem, que de repente ela parou de falar com ele e apareceu noiva no noticiário. Essa foto é a mais famosa de todas. As pessoas estão no palco falando com aquelas tropas, não sei o que, e ela só no selfie ensaiadinho para o Instagram. Aí, Ivan, é assim, quando você acha que já está na sujeira, a sujeira vai borbulhando, né, do ralo. Olha, deixa eu até fazer aqui uma espécie de classificado. Se você souber de algum poço que está vazio, me avisa, porque Samara se mudou e ela está homeless agora. Porque Meghan e Harry tomaram posse do poço dela e estão cavando cada vez mais fundo. E Samara se recusa a ficar com eles. Então, meu pai amado, o que é isso? Menina, os comentários no post dizem assim, mas ela não dormiu com um dos soldados de alta patente durante essa viagem? Tipo, um cara de alta patente mesmo, tipo um coronel. Acho que ele escreveu sobre isso ou contou para alguém que eles dormiram juntos por alguns dias e depois ele não a viu mais até que ela apareceu noiva de Harry. Aí, supostamente, foi o comandante de base e ele contou isso para todo mundo. Anarumo é o nome desse suposto amante e tem um artigo falando sobre isso. E aí, Vânia, por que a gente traz isso do fundo do baú? Porque o fundo do baú e o fundo do poço não são suficientes para a Meghan. Ela tem que, né, abrir o alçapão e ir mais fundo. Aconteceu que a Maureen Callahan, que é a autora do livro dos Kennedy, se você é do clubinho, você acompanhou a Vânia a duras penas fazendo a resenha desse livro, As Mulheres que os Kennedys Destruíram, não é isso? Isso. Que é um livro que vai bem fundo na história dessa família, que tem uma aura muito bacana, mas é um pessoal bem kamikaze também. A Maureen Callahan, ela tem um programa no YouTube aqui na casa, que é da produtora da Megyn Kelly, e ela levou Lady C no programa dela. Lady C não costuma fazer a ronda dos programas de YouTube, né? Uhum. Ela vai no The Newton, porque eles são amigos há muito tempo, e agora foi nela. Porque o assunto é uma coisa que eu e Vânia, a gente já fala aqui há bastante tempo. O link desse programa está aqui embaixo, como sempre, se você quiser ver, vale a pena, quase meia hora de programa, mas vale a pena ver. Que a Maureen Callahan fala assim, olha, todo mundo fala, mas só aqui, ela é assim, né? Só eu tenho coragem de falar que Meghan está só esperando o pai morrer para dizer que ele quebrava o picolé dela. Aí não, Maureen. Aí não. Nosso. Copyright aqui nosso, tá? A gente fala isso, ó. Porque se ela teve coragem de acusar a família real mais poderosa do mundo hoje em dia de pandeirismo. Exato. A gente tem, vou te falar só um negócio, a gente tem um glossário, tá aqui embaixo. Esses termos que a gente usa para driblar o algoritmo, tá aqui embaixo do glossário. Se ela acusou a família real mais relevante do mundo de pandeirismo, o que ela vai acusar o pai? Porque o pai casou com uma negra, então ela não pode acusar de pandeirismo, ela vai acusar de invadir
a sua cama quando ela era criança. A gente está falando isso, ó. E aí, nessa entrevista, essa conversa da Lady C com a Maureen Callahan, a gente pode tentar entender por que não acusaram ainda. Nem nos livros do Scooby-Doo, que a gente tem resenha aqui, nem nesses programas que eles fazem. Por quê? O primeiro grande livro escrito sobre Harry e Meghan foi da Lady C, que é essa Lady Colin Campbell, que é uma comentarista. Ela sempre foi autora de livro de biografia. A gente, inclusive, vai gravar um vídeo muito bom sobre as biografias dela, para sair agora nesse final de ano, para te divertir. Ela foi um dos primeiros livros, foi o dela. Uhum. Meghan e Harry, a história real, eu acho. Uhum. Chama assim, Real Story, né? True Story. E quando ela estava escrevendo, todo mundo sabia que ela estava escrevendo, todo mundo sabia da fama dela. Ela já tinha escrito sobre a Safra, sobre a Diana, sobre várias... Eu ia falar mulheres, mas ela escreve sobre várias personalidades. E aí, dizendo ela nessa entrevista que Harry e Meghan ficavam vazando histórias para ela. Como se ela fosse idiota, sabe? Até que chegou um dia que uma pessoa que é amiga dela e que tem muito contato, tinha muito contato com Harry e Meghan, eu imagino que seja alguém do palácio, alguém que trabalhe no palácio, ela falou, não posso falar o nome, porque se eu falar o nome, primeiro que eu vou dar minha fonte, né? Segundo que você vai fazer milhares de conexões aqui na hora. Essa pessoa me ligou muito sem jeito, logo depois que o Thomas Markle deu uma entrevista para um canal de TV, dia seguinte, ou no mesmo dia, assim, essa pessoa me ligou muito sem jeito. Eu tô te ligando para te contar um negócio que Harry quer que você saiba. Abertamente, assim, Harry quer que você saiba. Ou seja, para você botar no livro. Exato. E aí a pessoa, muito constrangida, não conseguia. Ela falou: olha só, você pode ver a entrevista da Lady C, ela explicando isso. Eu não tenho como espremer isso de você. Se você me ligou, você tem que me contar. Não, é que Meghan contou para ele que o pai quebrava o picolé dela a infância inteira. Por isso, não há nenhuma possibilidade dela fazer as pazes com o pai. Nem agora, nem nunca. Aí a Lady disse que ficou louca no telefone, ela disse que turn ballistic, rodou a baiana. Ela fala assim, Maureen, você já deve ter ouvido que eu tenho um gênio muito ruim, né? E aí ela disse que rodou a baiana e disse, olha, você fala para esse merdinha que a mãe dele tentou fazer isso comigo e não conseguiu. Não vai ser ele que vai conseguir. Isso é mentira. Essa mulher é uma safada. Lady C falando. Isso é mentira, porque em todos os blogs que ela teve, ela sempre se rasgou de elogio para esse pai. Tem um discurso dela na ONU, que hoje em dia é famoso. Ela dizendo para Hillary Clinton, que estava na plateia, que todo mundo devia ter um pai como o dela. Foi o famoso discurso que a primeira vez ela falou do lance do detergente. Exato. Que todo mundo aplaudiu de pé, mas é uma montagem essa aplaudir de pé. E que eu sei, você pode contar para esses dois, eu sei que o Palácio ofereceu treinamento de mídia para a família dela inteira. Inteira. Pai, mãe, meios irmãos e meio-irmão, sei lá como é que fala, e a família mais próxima. E ela negou. Ela só aceitou para a mãe. Ela especificamente negou para o pai.
Pode contar para eles que eu sei disso. Eu não sabia, tá, Vânia? Tomei um susto. Ou eu já soube e me esqueci. Se você já sabia, conta aqui. Se vocês já falaram disso e esqueceram, pode ser, porque, né? A esclerose chega, ainda mais nesse calor, né? Você pode contar aqui. Eu não sabia, tá, Vânia? Eu não lembrava também. A Letícia continuou falando, eu dei, mas sabe quando você dá um space out? E falei, caraca, ela tem muito ranço desse pai. Porque até então eu estava achando que era a cor da pele. Que a cor da pele dele não encaixava com a narrativa dela. Ele era gordo, feio, branco, Pobre. homem, pobre. Que também a gente andou discutindo por que ele é tão pobre se ele é tão premiado. Mas, enfim, na profissão dele, né? E aí, Vânia, ela tem muito ranço desse pai para negar essa ajuda pro pai, sabendo que vai estourar na cara dela. Coisa não sabia, porque ela é meio burra, né? Meio tantã. Aí eu pensei, será que foi o preço de Dória? Porque ela precisava da presença de Dória, pelo menos naquele início, para poder mostrar, né? Nossa, como a relação mãe e filha é forte ali, né? E para depois usar no discurso de pandeirismo dela, tá vendo? É porque eu venho de uma família de mulheres negras e não sei o que, não sei o que lá, porque eu sou preta, porque, né? Então, precisava da mãe. O que eu estava falando com a Moira, rapidamente, antes da gente começar a gravar, foi o seguinte. A Dória, que é conhecida como Cela 6, passou 10 anos longe da filha e descobriram que ela passou presa. Ela tentou arrolar o então ex-marido na questão lá da agência de turismo que ele comprou para ela e ela não pagava os impostos. Então ela quis botar a culpa nele. Ele quase foi para a cadeia, teve que contratar um advogado próprio e conseguiu provar que sim, fui eu que comprei, mas a partir de então era dela, ela fazia tudo. Eu continuava com o meu outro trabalho lá. E aí toda a culpa caiu em cima dela. A gente sabe que nos Estados Unidos, esse negócio de você não pagar imposto para tio Sam, o negócio é sério. Tu vai para cadeia. E ela foi. E durante esses 10 anos, boa parte da infância de Mega, ela passou com o pai. Tem vários vídeos por aí mostrando a conexão maravilhosa entre pai e filha. Ela devia sentir falta da mãe? Claro que devia. E devia saber alguma coisa do porquê que a mãe estava longe. Se não sabia que a mãe estava presa, mas sabia que a mãe estava viajando. Sua mãe está viajando, tá buscando as raízes, está tentando autoconhecimento, sei lá o que contaram para aquela menina. Quando a mãe sai da cadeia, ela volta a morar com a mãe. Então, vocês imaginam que são 10 anos de Dória alimentando ódio contra esse homem. Porque o plano dela não deu certo. Então, o que ela faz para atingir esse homem? Tira a filhinha dele. A filha caçula, a filha que ele, vamos dizer, adorava, não que ele não goste dos outros mais velhos, mas os outros mais velhos já eram adultos, já tinham saído de casa. Aquela pessoa que vai ser pai um pouco mais tarde acaba tendo um coração mais mole, né? Então ela tirou a filha dele. As mentiras ou verdades que ela contou para essa garota para ela tomar ranço desse pai, a gente não sabe. Agora chegou nesse ponto, porque como a filha já tinha um terreno bom para maldade, porque foi o que eu falei para a Moira, o DNA da mistura desse pai com essa mãe não deu boa coisa, tá? Porque ele também não é santo, eu não estou aqui passando a mão na cabeça dele. Ele não é santo. Mas será que ele realmente chegou a esse ponto? Por que lá os primeiros discursos dela dizia que esse pai era maravilhoso? Que toda menina precisava ter um pai como esse? É assim, a gente aqui, a gente não vai fingir que a gente entende todas as camadas de uma pessoa que sofre abuso.
Não, tá? não. O assunto não é esse, mas eu acho, do que eu já vi e convivi com as pessoas que depois eu soube que sofriam e tal, é assim, na presença daquela pessoa que abusa, a criança ou adolescente fica muito contido e aceita abraço, aceita tirar foto, sorri, convive, mas quando está longe, é aquela, aquele adulto não existe. Ela não fala de jeito nenhum. E se alguém tocar no assunto, ela sai de perto. No entanto, Mega rendia homenagens. Então, na opinião de leiga, minha opinião é que é mentira. Tá? Mentira. Até então, eu achava que o ranço era pela cor da pele. Agora, com essa coisa que a Lady Si disse, eu acho que tem a ver com Dória. Mesmo que 10 anos de cadeia para quem não paga imposto seja demais, mas eu imagino que ela sumiu por 10 anos. Então, ficou com tanto ranço, e vou dizer que ir para a cadeia não deve ser mole, nem num país desenvolvido. E aí ficou alimentando esse ranço, inclusive na criança. Alienação parental é uma coisa que tem muito casal casado que faz alienação parental, né? Morando todo mundo na mesma casa. É. Ainda mais separados se um deles passou um aperto que acha que é culpa do outro. Então, Agora, Vânia, vamos lá. Já te cortando, se eles tentaram fazer isso na época, você tem como ver aí rapidinho quando que saiu esse livro da Lady Si? Qual foi o ano? Porque então eles já estavam juntos, eles casaram em 2018, né? O garotinho nasceu em 19. Então foi mais ou menos o que deve ter sido esse ano que saiu, talvez 18 mesmo, mais tardar 19 que saiu. Então, 2020. 2020. Saiu em junho de 2020. Ok, então, talvez ela tenha levado 2019 escrevendo, e aí foi quando eles tentaram esse contato. Lá atrás, eles tentaram com a Lady Si, não deu certo. Então, o que que eles fizeram? Vamos guardar essa informação para quando ele morrer, porque foi exatamente o que a Maureen falou, né? O fato da Maureen, ou seja lá quem mais, estar trazendo isso lá fora, em língua inglesa, onde eles têm um alcance maior e mais seguidores do que eu e Moira, que a gente também já está falando sobre isso há muito tempo, é meio que quebrar o feitiço, entendeu? Porque agora, porque assim, ele deu uma sumida também, desde o lance de perdeu a perna, ficou o dito pelo não dito, ninguém viu foto dele sem a perna e o velho sumiu. Uhum. Se esse velho morrer daqui a pouco e ela tentar trazer essa história, olha aí a Maureen já correndo, falando: tá vendo? Eu fui a primeira a dizer. Isso é mentira. E aí quebra. Uhum. Porque o livro da Diana, que a Lady Si escreveu, não é elogioso, não, tá? Ela Não, mete o pau em nenhum Diana. dos dois. Ela mete o pau em Nenhum dos Diana. dois. Então, eu achei bom, tá? Gostaria que tivesse sido o nosso vídeo que tivesse viralizado para a gente estourar a boca do balão. Mas mostra Não, claramente que a gente não está muito longe da verdade, né? não, mostra. E aí, o que ficou dessa história toda? É que eles seguraram essa história porque já viram que se não colocou ela, essa véia doida vai botar a boca no trombone. Então não adianta a gente soltar essa história. Mas essa história está guardada. E conhecendo esse casal como a gente conhece, provavelmente eles estão juntando algum tipo de prova falsa. Alguém, a opinião de alguém
que vai soar como uma pessoa que participou disso na época, que viu. Eu notei que ela mudou, que a criança ficou calada, todas essas coisas que você conhece, que passa no SVU, sabe? Law and Order Special Victims. Todas aquelas coisas, aquele roteiro, essa pessoa vai falar. Então, olha, é uma filha do pai, né? Filha do pai e filha da mãe, né? Que é o que eu tô falando. Aquele trio ali é parada dura. Tá? É assim, então, você vai vendo que o final de ano de Harry e Meghan não tem fim, né? Inimigos do fim. Não tem. Até o último minuto de 2025 vai ter treta deles. Por isso que a retrospectiva só pode ser no último dia do ano, porque Vai ser. é difícil. E mesmo assim, é capaz da gente acabar de gravar, eles soltarem uma bomba. Não, porque tipo assim, 00:01, entendeu? É capaz. Então, você tem várias coisas aí do submundo, depois de um vídeo todo gracinha falando de como Charlotte mostra que é filha da mãe, que vai dominar tudo quando chegar a sua vez. A gente vem esse vídeo das trevas aqui te contando as últimas desse casal de marmota. Fala a tua opinião aqui, tudo isso, o que você acha, o que você achou. Tem um monte de coisa para você comentar. Comenta, tá? Pode deixar vários comentários, não se acanhem, tá bom? Não. Porque são vários assuntos, mas é pesado, gente. É pesado, porque esse povo aí não. Muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Não esquece o seu hype e o seu like. Se você aqui na véspera de Ano Novo, nesse calor de 177 graus, ficou até o final assistindo com a gente, eu acho que você pode deixar um emoji de fogo. O que você acha? Fogo, vulcão. Deixa assim. Deixa assim, porque Pra não está gente quente saber. o suficiente, né? Vamos esquentar um pouquinho mais aqui. Parou? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.